Olá a todos, é um prazer estar participando da 30ª Conferência Amprotec 2020, com o tema Ambientes de Inovação 4.0, Desafios e Oportunidades na Nova Dinâmica Global. Meu nome é Ederson Rodrigues de Mello e irei apresentar o artigo Governança de Ecossistemas de Inovação como Indutor do Desenvolvimento Territorial. O artigo tem como autores Ederson Rodrigues de Mello e Fernando Gomes de Paiva Júnior. Num capítulo introdutório, abordaremos as questões das novas teorias analíticas que explicam a dinâmica dos territórios, com respeito às suas modalidades de desenvolvimento, e têm se constituído bases de estudos de inovação em políticas públicas, como ocorre no caso dos ecossistemas de inovação, em que abarcam atores da chamada tríplice hélice. No caso, envolve membros do governo, da academia e das empresas. A governança atua como uma prática reguladora dos atores sociais envolvidos num determinado arranjo institucional, sejam eles agentes públicos, privados ou paraestatais. Fato que viabiliza a sustentação institucional de um ambiente favorável ao desenvolvimento regional dos territórios. Os ecossistemas de inovação estão ligados diretamente ao planejamento urbano das cidades, em que as ações vinculadas à sustentabilidade da região aperfeiçoam a qualidade de vida do público a médio prazo. E a ausência de um planejamento pode afetar negativamente os incentivos aos investimentos locais. As formas híbridas de governança devem superar suas nuances mais tradicionais, até por dispor de flexibilidade na solução de problemas. Então, um modelo híbrido envolvendo múltiplos atores discute um pouco mais o tema de uma forma compartilhada, sendo assim proficiente para encontrar resultados promissores no que tange à solução de questões sociais, políticas e econômicas contemporâneas, que envolvem códigos de articulação complexos e múltiplos. O ambiente regulatório, definido por uma estrutura de governança que opera no interior dos ecossistemas de inovação, corrobora para o aumento da competitividade, inclusive quando se trata de cidades ou distritos de vocação inovadora. Um exemplo, nos casos de locais que contemplam os chamados APL, os arranjos produtivos locais. Estrutura essa que pode se transformar em cenário atraente para o fomento a negócios, captação de pessoas qualificadas, mudança cultural e preservação do meio ambiente. A tendência para a urbanização reforça a importância da capacidade de uma cidade no sentido de atrair bons investimentos, como ocorre no desenvolvimento dos ecossistemas de inovação, com uma estrutura de governança que atua de maneira eficaz. O contexto metodológico, esse estudo é caracterizado como um extrato de uma pesquisa qualitativa básica. No caso, a metodologia é ordenada com base na coleta de dados bibliográficos, digitais e documentais. A fundamentação teórica aborda um conjunto de discussões e conceitos sobre governança e ecossistemas de inovação. Na seção seguinte, discute-se sobre a relação da governança dos ecossistemas de inovação e o seu desenvolvimento territorial. Por fim, apresentaremos as considerações finais. Um referencial teórico sobre ecossistema de inovação, iniciamos com a metáfora com um ecossistema biológico, onde elementos bióticos e abióticos ligados de maneira complexa e indissociável no ambiente, formando um todo em busca de um equilíbrio onde a vida se cria, se adapta e evolui, com uma intensa interação e sinergia. Os ecossistemas são ambientes de apoio mútuo, compostos por uma variedade de espécies, baseado em uma fórmula para traduzir ideias e negócios, onde os atores atuam interconectados e interdependentes, em rede, onde cada ator é simbiótico e coevolui com demais. Dentro de um ecossistema de inovação, cada ator tem uma vocação específica. O conjunto, a soma desses valores de cada ator é que proporciona uma evolução conjunta de todo o ecossistema. Então, o trabalho realizado por cada ator tem como finalidade permitir os fluxos de conhecimento, amparando o desenvolvimento tecnológico e gerando inovação para o mercado. Sobre a governança, os mecanismos de governança compreendem o conjunto de instrumentos técnicos de gestão,
que assegura a eficiência e a democratização das políticas públicas e privadas de um espaço gerencial e colegiado. Então, a governança é o processo protagonizado mediante relações entre os diferentes atores territoriais, sejam eles sociais, políticos e corporativos, na perspectiva de debater, pactuar decisões e deliberar a respeito de temas de interesse coletivo. O entendimento de governança pressupõe a participação ativa de uma multiplicidade de atores inseridos na rede, contrapondo-se aos modelos organizacionais hierarquizados, arquétipos do modelo fordista. Então, a governança surge de forma a controlar a relação dos atores dentro desse ambiente, estabelecendo controles para que não haja os oportunismos dentro do território. A governança de ecossistemas de inovação e desenvolvimento territorial. Os ecossistemas de inovação surgem como uma solução interessante para o desenvolvimento das cidades, trazendo-as para a economia do século XXI, a chamada economia do conhecimento, também sendo uma ótima ferramenta para a revitalização urbana dos territórios onde estão inseridos. Como exemplo, o Parque Tecnológico do Porto Digital, localizado em Recife, tem desenvolvido ações que visam a requalificação urbana da região do Parque Tecnológico, restaurando ambientes e colocando-os à disposição das empresas que desejam se instalar no Porto Digital, oferecendo benefícios, tais como uma redução no ISS e no IPTU. Trago algumas imagens do Porto Digital. Nessa imagem maior, a área mais clara foi o início do Porto Digital na região, onde houve algumas expansões, partindo da ilha, onde está localizado o Marco Zero do Recife, adentrando na cidade do Recife, em alguns bairros, oferecendo às empresas que estão instaladas nesse bairro todos os benefícios das empresas que estão dentro do ambiente do Porto Digital. Assim como também podemos ver uma requalificação de uma parte histórica da cidade do Recife, onde sofria com o tempo descaso das políticas públicas num território que antes estava quase abandonado. E a governança nos ecossistemas de inovação, com a participação de membros da Tríplice Hélice, pode estabelecer um trade-off do governo local com as universidades e com as empresas, a favor do desenvolvimento urbano e regional, assim gerando o aumento da qualidade de vida da população local em torno do ecossistema. O incremento da sociedade nas decisões estratégicas do ecossistema de inovação, com o propósito de melhoria para o território, pode ser visto no ecossistema do Kista Science City, na cidade de Estocolmo, na Suécia, desenvolvendo soluções para melhorias do meio ambiente, que envolve a tecnologia e ações que facilitam a vida cotidiana, a partir das escolhas dos cidadãos. Aqui temos a vista do Kista Science City, em Estocolmo, na Suécia, e alguns produtos e serviços desenvolvidos no parque tecnológico. Temos aqui a produção dos carros elétricos, na questão da mobilidade urbana, as ciclovias, o BRT, trazendo também um contexto de cidade inteligente para todo o ambiente que está em volta do parque tecnológico. Então, os ecossistemas de inovação que contam com uma estrutura de governança mais diversificada, incluindo atores vinculados à sociedade e temáticas contemporâneas como o meio ambiente, têm desenvolvido ações que promovem o desenvolvimento territorial no qual estão inseridos. O ambiente em volta passa a adquirir características do interior dos ecossistemas, entregando à sociedade em geral tecnologias urbanas e qualidade de vida às cidades onde são instalados. Novos modelos de governança em ambientes de inovação e empreendedorismo implicam em configurações de atores, formando uma hélice quádrupla e até mesmo uma quíntupla, com a participação de membros do governo, das empresas, pesquisa e sociedade civil, no caso da academia, e questões ambientais e ecológicas nas novas agendas dos ambientes de governança. Nas considerações finais, as ações nos ecossistemas de inovação devem possuir uma visão holística e não do ator que está inserido,
pois cada ator condiciona o que vai ser o ecossistema e não pode determinar o que irá acontecer. Então, uma governança eficaz, ela vem também para desconstruir o que estávamos vendo como um ecossistema, e sim ser um ecossistema. Então, esse esforço coletivo voltado para se garantir o controle das ações predatórias ao congelamento por meio de práticas regulatórias de sanção a comportamentos oportunistas e de embuste que ocorrem no contexto local, exercido por parte de alguns atores por meio de uma estrutura de governança do ecossistema. A criação de ambientes regulatórios atraentes para negócios, pessoas, cultura e meio ambiente, contribuindo para a movimentação econômica da região, com a geração de empregos e renda, despertando a atenção para as estratégias políticas que promovam o desenvolvimento territorial. Os resultados desse modelo de governança do território contam com a identificação e participação efetiva dos principais atores, onde estão inseridos os ecossistemas de inovação. Isso pode ser visto por meio de ações de impacto no desenvolvimento das cidades, tais como acontece em Xangai, na China, Estocolmo, na Suécia e Recife, no Brasil, como apresentamos anteriormente. Pesquisas futuras podem acessar avenidas temáticas de discussões voltadas para a realização de estudos que protagonizam o ponto de vista dos cidadãos, para se averiguar o modo como eles enxergam as práticas de governança exercidas nos ecossistemas de inovação, assim como analisar a efetividade das alianças e mecanismos de compartilhamento do conhecimento, que viabilizam o fortalecimento de projetos estruturadores de ações coletivas para o território. Agradeço a todos, muito obrigado.